Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado para dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Eu sou Paulo Ricardo, estou aqui com meu amigo Lucas Vitor e estamos tratando da lição de juvenis. E chegamos nessa viagem que estamos fazendo do Novo Testamento, uma viagem pelo Novo Testamento, chegamos à lição de número 10 e chegamos também a Atos dos Apóstolos. E com isso, eu passo para Lucas dar as suas saudações iniciais. Pode ser, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Muito bom estar com vocês novamente. Vamos estudar hoje, né, um tema que é muito profundo, Atos dos Apóstolos, e com certeza vai ser uma bênção como foi a lição passada. Amém. A lição, como já sabemos, tem como título Atos dos Apóstolos. E temos três objetivos que são direcionados em palavras-chave. A primeira é conhecer a estrutura do livro de Atos. O segundo é analisar os aspectos do crescimento da igreja primitiva. E o terceiro objetivo é refletir sobre a relevância do livro para a igreja hoje. Esses são os três objetivos que a lição nos trazem. E, como dissemos no início, e Lucas também reafirmou, é uma lição muito interessante, bastante estudada. Eu acredito que quando jovem, quando participante da classe de juvenis e dos jovens e de momentos que tínhamos com os líderes de mocidade, eu acho que era um dos livros mais utilizados para gincanas, para... Não é não, Lucas? Para fazer É verdade. perguntas e respostas. Então, o livro de Atos é um livro muito bom, muito... tem alguns livros da Bíblia que são mais difícil a leitura. Atos é um livro muito fácil a leitura de Atos, né? Então, é um livro muito bom, tanto para os juvenis quanto para os jovens. Lucas, mas que dica você traz para o enriquecimento daí da nossa aula de EBD? Amém, graças a Deus. Queridos professores, alunos também, como Paulo disse, o livro de Atos ele é muito profundo, ele é muito rico. Graças a Deus, esse é um livro de fácil leitura, né? Ele é narrativo, então a gente consegue compreender bem aí as suas narrativas e tudo. Isso facilita muito já a vida do professor. Não é em linguagem técnica, né? É em linguagem narrativa, então é muito bom. Agora, qual é o desafio que o professor tem? O livro de Atos é muito grande, ele é muito extenso, ele tem 28 capítulos. Então, não dá para o professor querer abordar capítulo a capítulo do livro de Atos durante a sua aula. Não tem como. Qual é a minha recomendação? Eu tenho duas. A primeira recomendação que eu gostaria de fazer aos professores é que dividam o livro de Atos no que a gente chama de eixos temáticos ou blocos temáticos. O que são isso? São temas que se relacionam entre si e que estão presentes no livro de Atos. Esses temas servem justamente para dar um norte, né? Ou trilhar ali um caminho que você deseja alcançar. Deixa eu tornar isso mais esclarecido, digamos assim. Por exemplo, vamos dividir aqui rapidamente o livro de Atos em três eixos temáticos, né? Em três blocos de temas diferentes. Por exemplo, primeiro deles a gente poderia falar da ação do Espírito Santo enchendo os crentes. Então a gente poderia citar Atos 1 e 2. Se nós fôssemos para um segundo eixo temático, nós poderíamos falar da perseguição generalizada aos crentes. Então, a gente poderia citar, por exemplo, Atos 4, Atos 12 e algum outro capítulo também para sustentar. E um terceiro eixo temático que nós poderíamos usar também é evangelização, evangelização em massa. Então, para falar de evangelização, a gente pode citar, por exemplo, Atos 8 e as viagens de Paulo em Atos 13, Atos 16 e por aí vai. Então, veja, rapidamente aqui a gente conseguiu dividir o livro de Atos em três grandes blocos: a ação do Espírito Santo enchendo os crentes, a perseguição
aos crentes e a ação dos crentes evangelizando, em evangelismo em massa. Cada um desses blocos frisando capítulos específicos, e não todos os capítulos, mas alguns momentos específicos. O professor pode tentar utilizar essa estratégia. Se ele tentar seguir por esse caminho, eu tenho uma dinâmica para propor. Se o professor for tentar trazer a ênfase na evangelização para a sua aula, eu tenho uma dinâmica. Qual a dinâmica que o professor pode estar propondo para os seus alunos? O professor vai propor a dinâmica baseada naquilo que Jesus disse, né? Que Jesus disse que o evangelho seria pregado em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, o professor vai perguntar o que são os confins da Terra, né? Hoje em dia, esse confins da Terra aí já sofreu uma variação drástica. Por quê? Porque a gente já tem o meio virtual. Então, nesse meio virtual, hoje em dia, a gente consegue alcançar esses confins da Terra aí de modo muito mais fácil. Então, qual é a minha ideia? É propor que os alunos evangelizem o campo missionário virtual, entre aspas, sobre muitas aspas, tá certo? Campo missionário virtual. E para isso, ele vai distribuir uma folha de papel, como essa daqui, uma folhinha de papel ou uma folha grande de papel, e vai pedir que os alunos escrevam nessa folha uma mensagem evangelística. Pode ser um texto evangelístico ou uma mensagem mesmo escrita por eles. Pode ser em caixa alta, em letras garrafais, grandes. E durante a aula mesmo, isso vai ser produzido. 5 minutinhos, os alunos conseguem produzir isso muito facilmente. Após terminarem, o que o professor vai sugerir? Você vai tirar uma foto dessa mensagem que você escreveu e você vai postar ela nas suas redes sociais. Você vai fazer uma postagem naquele momento, durante a aula. Se o professor ele tiver o contato com a conta da igreja, talvez o Instagram da igreja, você já pode, né, tirar a foto e marcar o Instagram da igreja, para ser ao mesmo tempo divulgado nos dois, né, tanto no do aluno quanto no da igreja, ou então no da página do DEJAD, talvez, da sua congregação, para que você tenha maior abrangência. Então, você consiga alcançar mais. Essa é uma dinâmica simples, mas eu acho que eu já até propus ela em alguma aula aqui, eu não me recordo, e eu já fiz ela também em sala de aula. É uma dinâmica simples, porém, às vezes o seu aluno ele tem essa dificuldade de evangelizar. Então, se você fizer essa dinâmica com todo mundo postando ao mesmo tempo, essa barreira que talvez ele possua já será quebrada. Sem contar que a abrangência da mensagem é maior. Porque se ele postar essa mensagem no Instagram, por exemplo, ele consegue alcançar muita gente, ou no WhatsApp. Ele consegue alcançar muita gente. Então, eu acho que é interessante o professor propor, talvez o aluno fique um pouco receoso, não, eu não quero, mas você vai ali ministrando, você vai dizendo que a capacitação que o Espírito Santo traz sobre a vida dos alunos é para a evangelização, é para evangelizar, é para pregar, você vai mostrando que você mesmo também vai divulgar, e assim essa barreira vai sendo quebrada, e os alunos vão postando todos juntos ali ao mesmo tempo, e você conseguiu ali evangelizar nas redes sociais, ao mesmo tempo que você está ministrando também sobre o livro de Atos. Então, você viu teoria e prática ao mesmo tempo, na mesma lição, gastando mais ou menos aí uns 10 minutinhos só para a dinâmica, sem perder o tempo da sua exposição de aula. Eu acho que seria interessante o professor fazer. Se ele puder, tiver esses recursos necessários, eu acho que é uma boa dinâmica. Amém, Lucas. Dica interessantíssima. Eu achei muito, muito bom de verdade. E principalmente essa questão que você abordou aí sobre essa quebra dessa barreira que muitas vezes eles têm de estarem evangelizando, né, através das suas mídias, né? Seja pelo WhatsApp, lá no status, ou que seja no Instagram, como você disse também, através, né, do próprio Instagram, né? Mas às vezes alguns têm essa barreira, né? Eu acredito que hoje, se o apóstolo Paulo, sei que são outros tempos, né? Mas ele usaria com certeza. Eu estou falando do apóstolo Paulo porque estamos tratando de Atos dos Apóstolos, né? Eu teria certeza que ele utilizaria essas ferramentas, né? E estão ao nosso dispor para fazer a evangelização, né?
como dica também aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que eu gosto muito, e como eu disse na introdução, é uma narrativa histórica. Então, sendo um livro de narrativa, como o Lucas também chamou a atenção, é mais fácil, mais inteligível, mais palatável para o aluno ler e ele fazer as conexões e lembrar dessas conexões que foram feitas na leitura do livro. Então, eu pediria que você, antes da sua aula, você incentivasse a leitura. Eu sei que são 28 capítulos, mas você acredito que eles conseguem até o domingo ler o livro, se eles se esforçarem, ou em outras ocasiões ele já tem lido, ou em pregações ele já tem escutado sobre o livro de Atos, que é bem falado também, principalmente a descida do Espírito Santo. O Lucas falou aí também de Atos capítulo 1, quando Jesus dizem que eles vão ser testemunha, né? E vão se espalhando aí nessas cidades. Então a ideia é que ao final da aula você faça um jogo de perguntas e respostas com eles e premie aqueles que forem acertando, né, as perguntas, e aquele que errou você dá mais uma oportunidade, né, fazendo algumas perguntas, né? Então o livro de Atos tem uma infinidade de, de questões que podem ser levantadas e feitas, né, como questões, né? Primeiramente, como autoria do livro, quem é que se acha que é a autoria do livro, né? A descida do Espírito Santo, qual foi a cidade, em qual cidade aconteceu, né? Eles vão lembrar qual foi a cidade que aconteceu, quantos estavam reunidos lá no cenáculo, né? Isso é uma informação que nós temos também. E essas perguntas, por mais simplórias que pareçam a gente falando aqui, mas isso, o Lucas sabe que dentro da aula isso causa, né, uma animação, né? Quando você diz quantos estavam reunidos ali no cenáculo, aí fica, né? Até eles acertarem o número, ou se tiver alguém que já acerta o número, mas é bem divertido. Então, eu acredito que diversas questões podem ser levantadas. Quem foram os companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias? Quantas foram as viagens missionárias de Paulo? Quem foi o primeiro mártir cristão? Quem foi o primeiro mártir dos apóstolos? Né? Tem lá no livro de Atos, né? Então, é um livro que traz assim de forma, né, narrativa e bem interessante vários aspectos e que são interessantíssimos de serem abordados na nossa aula. Eu acredito que com esse quiz que você fizer sobre o livro de Atos dos Apóstolos, você vai conseguir integrar e interagir com a sua turma. Então, essas são as nossas dicas para a lição que trata sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E, Lucas, Amém. Você estava falando, Paulo, e eu estava me lembrando que eu já passei esses momentos de perguntas e respostas, inclusive no livro de Atos, quando eu estava na classe, né, algum tempinho atrás. E é um momento muito divertido, muito bom. Inclusive, já tive testes bíblicos, né, parodejado assim mesmo, né, no livro de é, Atos, no livro de Mateus. Então, assim, é muito legal, é muito legal. Eu acho que o professor deve mesmo investir nessas abordagens que, às vezes, dá um pouquinho de trabalho para o professor elaborar, né, ver cada pergunta e tudo, as alternativas, mas é recompensador quando ele traz para a classe, dá tudo certo, a aula é interativa. Então, as minhas palavras finais, né? Professor, se esforce, porque dá trabalho. Dá trabalho. A gente não vai dizer que é simples, é a coisa mais fácil do mundo. Dá trabalho, mas é muito gratificante, é recompensador. Se é esforce, verdade. Deus vai lhe abençoar. E você tem várias ferramentas aqui. Eu não cheguei nem a citar as ferramentas, mas você pode fazer perguntas diretamente, não é, Lucas? O professor Sim. perguntando e os alunos respondendo. Você pode fazer um quiz através, se você tiver disponibilidade, um quiz através do computador. Lá você monta um quiz e você vai fazendo com seus alunos. Ah, não quero. Pega o WhatsApp lá na aula e você vai fazendo as perguntas em forma de enquete, e os alunos vão Sim. marcando lá. Então, tem várias formas de serem feitas e vai ser bem divertido, mas
Não esqueça de premiar o seu aluno. Se você não tiver condição ainda de premiar o seu aluno com um chocolate, com um bombom, sempre eu falo da integração também do professor com a superintendência. Fala com o teu superintendente, olha, estou com esse planejamento de aula e eu não disponho ainda de condições, mas você poderia me ajudar? Pede ajuda ao teu superintendente, com certeza o teu superintendente vai entender e vai te ajudar. Eu sempre trabalho também em participação e combinando as coisas com o superintendente da Escola Bíblica Dominical, porque é bênção de Deus quando há também essa integração, né? Porque o trabalho flui melhor, porque às vezes você fica preso, eu não vou fazer porque eu não tenho esse recurso. Mas você chegou a pedir ao superintendente? Às vezes, se o superintendente não tiver, ele faz uma solicitação ao pastor da igreja, o pastor da igreja consegue esse recurso para você e você consegue produzir a sua aula de uma maneira, né, que seja integrativa entre todos os juvenis. Então, ficamos por aqui. A paz do Senhor e até a próxima lição.